Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor através da leitura da palavra. Tá bom? Abra a tua Bíblia em Amós, capítulo 4, versículo 11, que fala assim: Eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fosse um galho no último momento e tirado do fogo. É tirado do fogo. Assim vocês não voltaram. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Somente até aqui. 11 e 12. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Se você pegar para ler o capítulo 4, você vai ver que Deus está exortando o povo dele. Porque o povo de Deus, Israel, não quer se submeter à autoridade de Deus. Israel quer servir a outro Senhor, fazendo rituais, fazendo devoções, acatando o que o outro Senhor, que são as potestades, são as divindades, são a oposição, estava pedindo para cada um deles. Ou seja, eles estavam, ao invés de servir a Deus, fazer ritual para Deus, buscar a presença de Deus, eles estavam se deixando levar pelos pratos, pelos banquetes que a oposição estava oferecendo para eles. Consequentemente, para eles terem uma afinidade com a oposição, eles faziam rituais e sacrifícios para a oposição. Ou seja, deuses pagãos como Baal, Jezebel, Maloque, Mamon, enfim, estava lá. Entende? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Você que está no erro, você que está cometendo pecado, você que está no erro de alguma forma, Deus está vindo para ter um encontro contigo. Deus já levantou inúmeras pessoas, Deus já levantou inúmeros profetas para falar que o seu comportamento não está de acordo com a vontade do Senhor. E mesmo assim você continua insistindo no erro. Já que você não se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, Deus está vindo até você. Quando Deus fala que está vindo até nós, entenda isso como um ato de amor e misericórdia do Senhor. Quando Deus se levanta por nós, é porque Ele não quer nos perder. É porque Deus quer que você viva os planos dele para sua vida. Deus quer que você viva os propósitos. Mas você precisa entender que não existe como viver os propósitos de Deus se você não se arrepender verdadeiramente. E não haver em você uma mudança de comportamento. Entende? Então, quando Deus está falando aqui através da minha boca para falar que vai vir até você ter um encontro contigo, agradeça a Ele por isso. Porque Ele se importa com você. Porque se Ele não se importasse, Ele não se daria trabalho. Entende? Então se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Para não ter a mão do Senhor pesando sobre ti. Ok? Deus manda te dar um recado. Ou você para de pecar, de fazer o que você está fazendo, está entristecendo o coração dele, e se redime com o Senhor, e buscando a presença do Senhor, querendo ter um outro estilo de vida, uma vida saudável com o Senhor, que seja corpo, mente e coração para Deus, voltado para Deus, ou você arcará com as consequências das suas escolhas e perderá o acesso. Existe algum acesso que Deus te deu? Se você continuar com as escolhas erradas que você está fazendo, com o comportamento que não está agradando o coração de Deus,
você perderá o acesso. Deus quer que você viva os planos dele para ti. Mas para você viver os planos do Senhor, você precisa mudar. Você precisa querer se submeter à autoridade do Senhor. Você precisa ter temor no seu coração, respeito por Ele. Temor a Deus é respeito, não é medo. Medo é diferente de respeitar. Medo você faz porque você tem medo, porque você está acuado. Porque se você não fizer, você vai perder. Isso é medo. Temor é ter medo, entre aspas, é ter receio de perder algo que você sabe que é valioso. Então você vai respeitar a presença de Deus. Você vai respeitar uma pessoa, um lugar, a situação. Porque você tem temor no seu coração de algo pior possa vir a acontecer. Ou você possa ficar sem, ou você possa perder algo que é valioso para ti. Então você vai temer ao Senhor, você vai respeitar ao Senhor, você vai respeitar a autoridade dele. Ou seja, ao invés de você ir, você vai dar 2 passos para trás. Entende? Porque você vai entender que existe uma consequência mediante aquilo ali que você está fazendo. Com o Senhor não é diferente. Se a gente não obedecer a palavra, se a gente não obedecer a Deus, se a gente não querer mudança, se a gente não ter mudança de comportamento, se a gente não entrar embaixo da autoridade do Senhor, a gente não ganha. É simples assim, gente. Eu não vou ficar aqui enrolando vocês falando, sabe? Enrolando, falando. É literalmente isso. Se você não se submeter à vontade de Deus, Deus está pedindo, Deus está ordenando, Deus está dando direcionamento. Se você não faz, você vai estar entrando em desobediência ao Senhor, porque você fez uma aliança com Ele, ok? Não é simplesmente não vou fazer e não vai haver consequência. Vai haver consequência sim. Você vai perder o acesso que Deus te deu. Você vai entrar em discordância com Ele, desobediência a Ele. Consequentemente, as consequências virão sobre ti. E você vai passar por todas elas, justamente para você não passar de novo, para você aprender. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, a gente precisa ficar uma pessoa responsável, a gente precisa mudar, a gente precisa querer. Não é eu fiz uma aliança com Deus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu abri a porta para Jesus, eu ganhei uma nova identidade, acabou. Agora eu posso ser quem eu era. E eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo, porque afinal eu já ganhei a salvação. Não é assim que funciona. Deus é perdoador? É. Mas para você viver os planos do Senhor, você precisa querer viver os planos do Senhor. Você precisa querer mudar. Ou você acha que os planos do Senhor, os acessos que Deus está te dando, vai ficar à mercê, a hora que você quiser, você vai ter? Não é assim que funciona. Uma vez que a gente perde algo que Deus nos deu, a gente literalmente perde. Entende? Então, o temor dentro de você precisa existir. O respeito pelo Senhor, pela palavra de Deus e pelo que Ele te direciona precisa existir. Não queira perder o que Deus te deu. Que pode acontecer de você não reaver mais o que Deus te deu. Aí você vai ficar frustrado o resto da tua vida porque você teve acesso. Estava na tua mão. Você tinha o poder de tocar, mas por negligência sua, por escolhas suas, por falta de caráter teu, você perdeu o acesso porque você escolheu fazer coisas que desagradavam o coração de Deus. Por isso que o temor precisa existir. Porque se o temor não existe, a gente banaliza. Se o temor não existe, a gente age do jeito que a gente quer, na forma que a gente quer, entende? No momento que a gente quer. E a gente só procura a Deus quando
quando é da vontade de procurar, quando precisa. A gente não tem que procurar Deus quando precisa, a gente tem que procurar Deus todos os dias, a gente tem que fidelizar com Ele no relacionamento. Entende? Então se submeta à autoridade do Senhor. Queira viver os planos do Senhor para a sua vida, queira ter um relacionamento com o Senhor. Não apenas faça um ritual, na parte da manhã eu procuro ao Senhor e no final do dia eu peco, não. Deus não é rituais, Deus é estilo de vida. Deus é querer mudar. Entende? Deus é querer mudar e procurar a mudar todos os dias. Pecou, errou, vai para o joelho, ora ao Senhor, fala: Pai, eu preciso mudar. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho. Me ajuda, me auxilia. Eu te dou acesso a me transformar de dentro para fora. Eu quero ser um segundo o seu coração para poder viver os seus planos e propósitos. Eu quero ser um homem melhor, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ter um casamento santo. Eu quero ter um relacionamento que o Senhor tem para mim. Entende, gente? Deus quer a verdade. Deus quer que você seja verdadeiro com Ele. Deus quer ver em você a vontade de querer mudar. Deus é sentimento. Deus é relacionamento. A oração que você faz do coração é a oração que Deus escuta. Só que não adianta hoje fazer uma oração do coração e amanhã tá pecando. Ou um minuto depois tá pecando. Precisa ter coerência e consistência no que você está fazendo. Só depende de você. Deus se sustenta sozinho. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono do universo. Deus tem poder, é o alfa e o ômega. Ele se sustenta sozinho. Só que nós precisamos da presença do Senhor. Senão a gente se desorienta, a gente se sente perdido. E o pecado faz você ficar perdido. Não adianta você buscar hoje e logo de seguida você está pecando. Uma coisa está contradizendo a outra. É tempo de se arrepender verdadeiramente. É tempo de querer mudar. Sem arrependimento e sem transformação, não existe os propósitos de Deus na sua vida. É preciso querer mudar. É preciso querer mudar. É preciso querer viver. Entende? Ou você decide mudar para viver os planos do Senhor, se arrepende verdadeiramente, passa pelo processo de cura e libertação, que dói. Ok? Dói, porque é confronto. E aceita o confronto, os desafios que vão vir para ti. Ou você vai continuar sendo a velha criatura, vai viver longe dos caminhos do Senhor, não vai viver propósito nenhum. E tudo que vier para tua mão não vai ser de Deus. Porque Deus não vai estar no negócio. Porque você escolheu ficar longe dele. É preciso se arrepender para ser transformado, se permitir ser transformado, para viver os propósitos de Deus para sua vida. O meio do caminho com Deus não funciona. Não adianta mostrar que você é um bom cristão, que você busca a presença de Deus, mas o seu coração e o seu comportamento não condizem com o que você faz, com o que você fala, com o que você mostra. Ninguém engana o Senhor. Deus vê todas as coisas em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe a intenção do seu coração. Então não tem como viver os propósitos de Deus se você não se arrepender. Precisa haver mudança de comportamento em você. Precisa querer mudar de dentro para fora. E o seu comportamento externo para poder mudar de dentro para fora, para ele poder transformar você. Ok? Então, arrependa-se dos seus pecados. Tenha a iniciativa e a decisão de querer mudar para você viver os propósitos do Senhor para ti. É Deus esperando você fazer isso para poder dar os propósitos na sua mão e não tirar o acesso de você. Então, o acesso está na sua mão. Decida querer mudar. Ok? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.